Boa tarde, gente. Eu queria ter feito um vídeo mais cedo hoje, mas não pude. Eu fui impedida porque hoje eu comprei porque hoje chegou um móvel novo que eu comprei. Aí eu quero fazer um vídeo sobre um assunto que algumas pessoas conhecem, mas que nem todas. E principalmente porque estamos no mês das mulheres, né? Nesta semana foi o Dia Internacional da Mulher. E eu quero falar sobre esse assunto principalmente para mostrar que nunca foi fácil ser mulher. As mulheres ainda precisam lutar por reconhecimento, né? Por respeito. A gente ainda enfrenta os problemas de feminicídio, cultura do estupro. Aí eu quero falar sobre os asilos de Madalena, que isso até inspirou um filme, que depois que eu também vou falar sobre esse filme, né? Que aqui ficou conhecido como Em Nome de Deus, no Brasil. O filme The Magdalene Sisters. Aí os asilos de Madalena. Assim, os asilos de Madalena foram instituições que existiram entre o século XVIII e o final do século XX, sendo chamadas de Casas das Mulheres Perdidas. Existiram na Europa e América do Norte, mas eles existiram principalmente na Irlanda. Esses asilos abrigavam mulheres com deficiência física e mental, rebeldes, mães solteiras, prostitutas e vítimas de estupro. Uhum. O primeiro asilo de Madalena foi fundado em 1765 por Arabella Denny, em Dublin, Irlanda. O nome Asilos de Madalena é uma referência a Maria Madalena, que a cultura cristã entende que foi uma pecadora antes de passar a seguir a Jesus Cristo, porque se entende que Madalena teria sido a pecadora que lavou os pés de Cristo. Embora, na verdade, a gente não saiba se foi o que realmente ocorreu, porque o nome da mulher que lavou os pés de Jesus Cristo nunca é mencionado na Bíblia, né? E de início, o objetivo desses asilos de Madalena seria reabilitar as internas, mas depois ela adquiriu um caráter punitivo, como uma prisão. As internas faziam trabalhos forçados, né? Passavam o dia inteiro lavando roupa, costurando, fazendo limpeza. Elas eram humilhadas psicologicamente, sofriam castigos físicos e eram obrigadas a orar e ficar em silêncio por muitas horas, sendo proibidas de conversar entre si. As mulheres que passaram por essas instituições dizem, né, que as freiras eram muito cruéis. Vale salientar que até o ano 1990 e tanto ainda havia esses asilos de Madalena. E assim, calcula-se que cerca de 30 mil mulheres passaram por esses asilos apenas na Irlanda. O último asilo, que foi fechado em 25 de setembro de 1996, ele ficava em Waterford. Em 2011, a Comissão da ONU solicitou que o governo irlandês instaurasse inquérito para apurar as denúncias de maus tratos. Em fevereiro de 2013, o primeiro-ministro Enda Kenny pediu, em nome do governo irlandês, desculpas às mulheres que foram mandadas a essas instituições, confirmando que o governo irlandês foi conivente com o trabalho escravo e responsável pelo envio de pelo menos um quarto de mulheres a essas lavanderias. O tempo nessas instituições, as moças eram mandadas para essas instituições por tempo indeterminado. E muitas mulheres envelheciam e morriam nesses lugares, vivendo uma vida de servidão, maus tratos e humilhações. Agora vamos falar no filme The Magdalene Sisters, né? Ele foi feito em 2002. Ele conta como era a vida nesses lugares. Esse filme é feito na Irlanda e conta as histórias reais de quatro moças que passaram por um asilo de Madalena. Essas quatro moças são Margarete, Bernadette, Rose e Crispina. Assim, Margarete é mandada depois de ser estuprada por um primo durante uma festa de casamento na família. Aí os pais a mandam. Veja só que situação. A moça sofre estupro e é penalizada por sofrer estupro.
Ou seja, além de sofrer a violência, a pessoa ainda é punida, mas ninguém fez nada contra o estuprador. Bernadette, era uma jovem órfã que que foi mandada por ser bonita, porque ela era muito bonita e porque os rapazes da vizinhança flertavam com ela. Veja só, uma moça ser mandada para um asilo de Madalena para ser punida, ser obrigada a fazer trabalho escravo por ser bonita. Temos também o caso de Rose e Crispina, que eram mães solteiras. Veja como é uma sociedade machista. Punir uma vítima de estupro, né? Ou seja, mandavam também as moças que se prostituíam, ou seja, uma sociedade que pune as prostitutas, mas nunca puniu, né, os homens que procuravam os serviços dessas prostitutas. Uma sociedade que pune as mães solteiras, mas os homens nunca sofriam nada. Vale salientar que a Igreja Católica fez campanha para boicotar esse filme. E muitas moças que passaram pelos asilos de Madalena, na Irlanda, elas dizem que o filme é muito suave em comparação ao que ocorreu de verdade. Elas disseram, olha, o que o filme retrata, tudo que está retratado tudo o que aconteceu na vida pior é ainda pior do que o que houve no filme. As moças sofriam estupro, elas eram espancadas pelas freiras. Uma interna disse assim, que o filme ele não exagerou na caracterização das freiras, porque muita gente disse assim, não, as freiras não podiam ser cruéis como no filme, mas elas eram cruéis, sim. E a madre superiora, né? A madre superiora, ela é gananciosa, ela é louca por dinheiro, né? O dinheiro que as freiras recebem para manter as instituições. A madre superiora era gananciosa. E outra coisa também, há várias cenas humilhantes no filme, né? Além dos espancamentos, por exemplo, Bernadette, ela, por exemplo, tentou fugir, ela foi ferida no rosto e teve o cabelo cortado muito curto. Há também uma cena em que as freiras mandam as moças ficarem nuas. Mandam as moças ficarem nuas. E o que acontece? Aí as freiras vão rindo das características físicas das moças, né? De quem tem peito grande, de quem tem mais pelo lá embaixo, de quem tem a bunda grande, de quem é gorda. Elas ficam fazendo isso, ficam rindo das características físicas das moças. Ficam humilhando mesmo. Uma das internas, Crispina, ela fica chorando bem muito, né? Porque as freiras dizem, Crispina, você aqui é mais peluda lá embaixo. Você ganhou. Ganhou o prêmio de ser a mais peluda lá embaixo. E Crispina chora, porque Crispina, ela tem uma estrutura mental muito frágil, né? De tanto já ter sido abusada física e psicologicamente pelas freiras. Ela também tenta se matar, ela tenta se enforcar. Margarete, que se torna amiga de Crispina, ela impede Crispina de se enforcar e pergunta por que ela tentou fazer isso. Bernadette até diz, pergunta estúpida em se tratando desse lugar. Mas, assim, o filme, assim, Crispina é abusada por um padre, aí a estrutura mental dela, ela despiroca de vez, né? Despiroca de vez. Ela é mandada para um hospício porque se tornou inconveniente. E o que aconteceu com ela? Ela morreu em consequência da anorexia com 24 anos. Margarete, depois, ela foi retirada pelo irmão do lugar e depois ela se tornou professora. Ela nunca se casou. Bernadette e Rose, né? Rose, que era mãe solteira. Bernadette e Rose fugiram. Bernadette se tornou cabeleireira. Casou-se 3 vezes. Rose, ela fugiu para a Inglaterra e ela se casou, teve outras filhas e só foi ver o filho depois que ele já estava adulto. Morreu e continuou uma católica devota até a morte.
Uma coisa também é que muitas vezes as famílias simplesmente abandonavam essas moças nesses lugares. Assim, falar sobre esse assunto pode ser desagradável, pode ser um assunto polêmico, né? Mas é preciso que se fale para ver, porque se o último asilo de Madalena foi fechado em 1996, para ver como até pouco tempo atrás ainda existia uma coisa tão cruel. A gente tem que rever o passado. Não é coisa assim para lamentar o passado, mas para aprender com ele. E assim, dar graças porque as coisas mudam. Porque as coisas mudam. E para notar como ser mulher nunca foi fácil. Como assim, a religião também, né, bota a mulher como pecadora. Santo Agostinho, que foi porque veja bem, Margarete, ela foi estuprada, sofreu uma violência. Mas ela que foi punida, não o estuprador, porque se entende que ela, por ser mulher, ela foi quem tentou o estuprador. Porque Santo Agostinho mesmo, ele era um misógino. Um dos maiores autores da Igreja Católica era um grande misógino, que ele dizia que nada afasta mais o homem de Deus do que os carinhos da mulher. Porque é aquela questão, né? Assim, se entende que a mulher teria trazido o pecado ao mundo, porque foi ela que primeiro teria comido o fruto proibido, tendo passado depois para Adão. Como nunca foi fácil ser mulher. Bernadette, assim, que foi mandada por ser bonita, o que se entende que ela era a tentação, que ela tentava os homens. Então, por isso ela foi mandada, porque pelo fato dela ser bonita e chamar a atenção, ela era considerada inconveniente. As prostitutas, né? Assim, eram consideradas de moral duvidosa, caráter duvidoso. Assim, se puniam as prostitutas, mas ninguém punia os homens que procuravam os serviços das prostitutas. Outra coisa, e muitas mulheres que também passaram por esses asilos de Madalena, nos depoimentos, qualquer pessoa pode procurar no YouTube para ver que eu não estou inventando nada. Muitas mulheres que passaram falam que havia estupros e que, assim, diferentemente do que a gente vê no filme, que as moças até conversavam entre si, elas eram proibidas de falar, tinham que ficar o tempo inteiro em silêncio, porque era um regime de penitência contínuo. É triste que uma coisa dessas tenha existido. E mesmo hoje, a mulher ainda sofre, né? E é bom que se fale em coisas como esses asilos de Madalena, principalmente para esses que adoram dizer que feminismo é mimimi, feminismo é o machismo das mulheres, feminismo é a mulher querendo entrar em guerra com o homem. Não é. As freiras não eram mulheres? As próprias mulheres maltratavam as mulheres. Nesses asilos de Madalena, as freiras, sendo mulheres, maltratavam as mulheres. Para a gente ver, as próprias mulheres muitas vezes são machistas e, e condenam as outras mulheres. E condenam as outras mulheres. É uma coisa horrível. Assim, eu espero, dei a minha humilde contribuição. Boa tarde a todos.